Com a chegada dos períodos de chuva, gente, aumentam também os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Na entrevista de hoje, o supervisor de Vigilância em Saúde Ambiental, Aldo Fernandes, fala sobre ações que vêm sendo realizadas, ao longo do ano e as medidas que serão intensificadas nos próximos meses, com o combate para combater o mosquito e proteger a população de Andradas, já que as chuvas já começaram, e vão começar a se intensificar, mais agora para esse mês de novembro que vai começar. Ele já está aqui com a gente. Bom dia, viu, Aldo? Bom dia para você e obrigado por estar aqui com a gente na Nova Brasil. Bom dia, bom dia a vocês, a todos os ouvintes. E a gente está aqui à disposição, para tirar algumas dúvidas e também tá esclarecendo a população sobre os cuidados que a gente deve tomar nesse início de período chuvoso, Com certeza, A gente fala sempre de dengue, porque é muito importante. Bom, Aldo, como é que você avalia o trabalho de prevenção e combate à dengue realizado nesse ano, Quais foram as principais ações que o setor desenvolveu até agora? Olha, desde o início do ano, nós passamos, por um período de epidemia no primeiro semestre, nós tivemos aí em torno de 735 casos prováveis da doença, então é um número significativo, em relação à quantidade de pessoas que tiveram dengue. Mas assim, o serviço foi bastante intenso, Nós tivemos aquele trabalho de fumacê com aquelas bombas costais, feito pelos agentes. Então nós mais em torno de 70% dos imóveis do município receberam essa aplicação de inseticida, desse fumacê. Lembrando que ele é feito só em casos de epidemia, Mas assim, foi uma cobertura bastante significante, o que reduziu o número de casos, Em 2024 nós tivemos mais aí de 6 mil casos prováveis da doença. Esse ano, até o momento, a gente está com 735, mas ainda é número alto, A gente não pode achar que essa redução, ela tá tranquila de forma nenhuma, Ainda são números de epidemia, número alto, Mas assim, de acordo com essa intensificação do trabalho, a gente conseguiu reduzir. E o que a gente espera é que a gente não volte a passar por esse período, de pessoas doentes, com a doença, porque é uma doença evitável, A gente consegue evitar ela. Sim, com certeza. Eu vou falar pra você, viu, Aldo? Eu peguei em 2024, quando teve aquela, como você disse, foi bem pior nesse ano 2024, no ano passado. Olha, eu não desejo para ninguém, porque de fato é horrível, os sintomas, você fica completamente debilitado, é horrível, e sem contar que, sobrecarrega também essa questão da área da saúde, Sim, lá traz toda uma consequência, desde a pessoa que está doente, e acarreta todo o serviço de saúde, Então a gente acaba tendo um problema bem, bem grande. E o que a gente tem que considerar também, independente do número de casos, é o óbito, Porque em 2024 nós tivemos 5 óbitos por dengue. Olha só. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque são óbitos evitáveis, Desde a prevenção de não deixar o mosquito, nascer, até a questão do cuidado ao paciente, Então são situações que a gente consegue evitar. Com certeza. E com a chegada do período de chuva, eu falei que ela tá chegando por aí, porque novembro com certeza é chuva, Aldo? Com a chegada dos períodos de chuvas, que continua, que começa, nesse mês de novembro, quais são as estratégias que a equipe vai ter para controlar e intensificar nesse mês? Olha, a gente já vem ao longo do ano, a gente tem um trabalho de rotina, que é as visitas domiciliares, feito pelos agentes. Isso aí é feito todo ano, a gente tem 6 ciclos de visita. O trabalho nosso é cada bimestre. Mas outros trabalhos a gente vai intensificar. A gente vai programar alguns mutirões, feito ainda de mobilização nas residências, terreno baldio, enfim. A gente tem notado também que ultimamente a gente tem visto muitos pneus sendo descartados nas vias públicas, terreno baldio. Então a gente vai intensificar esse trabalho também junto com a população. Então o que acontece? A gente vê que a população não tem, às vezes eles
faz a troca de pneus, não tem aonde estar colocando esse pneu. Né? Então a gente está se mobilizando, né, junto com a gestão aí da prefeitura, para a gente ter um local para receber esses pneus, né, para a pessoa direcionar, para a gente fazer um descarte correto desses pneus. Certo, você citou aí a questão da população e a mesma população que reclama é aquela também que às vezes não colabora, né, Aldo? Como é que a população tem colaborado com as orientações dos agentes? Quais são as principais dificuldades encontradas nas visitas domiciliares? Porque eu sei que tem pessoa que é meio resistente a deixar entrar dentro do quintal. Como é que está essa questão? Olha, aqui no município de Andradas, a gente tem uma população que, em relação às visitas dos agentes, ela é até uma população receptiva. Né? A gente tem alguns casos, né, de recusa, mas assim, não é tão considerável. Certo. Porém, a pessoa recebe visita, recebe a orientação, mas acaba não colocando em prática. Né? Então, o que acontece? Tem imóvel que às vezes o agente faz várias visitas ao longo do ano e todas as vezes que ele vai, às vezes ele encontra foco. Né? Então, às vezes, tem passado despercebido essa eliminação de foco. Né? Então, às vezes, na correria do dia a dia, trabalho, às vezes a família inteira trabalha, mas a gente tem que sempre lembrar que a dengue, esses cuidados, se a pessoa tirar 10 minutinhos na semana, é suficiente. Sim. Né, para ele checar o quintal, deu uma chuva, né, vai lá, olha, qualquer ponto que esteja água parada, tá eliminando, né, às vezes uma sacolinha deixada no quintal pode servir de criadouro, né, brinquedo espalhado pro quintal, enfim. Né, qualquer lugar que possa acumular água. Então, é coisa de minutos a pessoa consegue checar, eliminar esses pontos, e aí sim, a gente não tendo mosquito ou tendo em menor quantidade, a gente vai ter menos risco de transmissão da doença, né? Com certeza, cada um tem que fazer a sua parte, né? Depois não adianta ir para as redes sociais reclamar da saúde, reclamar que está lotado, reclamar do vizinho, se você mesmo não faz a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte, como o Aldo disse, né? 10 minutos você vai lá no seu quintal, você olha se tem alguma coisa acumulando água, né? O vaso de planta, troca a água do pote do seu animal, né? Do seu cachorro, do seu gato, enfim. Aldo, tem algum bairro ou região da cidade que preocupa em relação à presença do mosquito? Olha, hoje a gente assim não tem um bairro específico. Né? O Aedes aegypti ele proliferou em todos os bairros da cidade, mas tem alguns bairros que todo ano chamam um pouquinho mais de atenção. A gente tem ali o bairro Santo Antônio, que para quem não conhece, né, é ali nas proximidades ali do cemitério. Né, é o bairro Santo Antônio, não por conta do cemitério, porque o cemitério a gente faz um trabalho especial. Né? Então a gente tem em borracharia, cemitério, depósito de sucata, a gente faz visita quinzenal, então são trabalhos diferenciados já por conta do risco. Né? O ano passado, esse ano ainda a gente teve muitos casos de dengue ali na Vila Graziani. Né? Muitas vezes as pessoas surpreendem, às vezes você pensa que o caso da dengue é naquele bairro mais afastado do centro, e não é, né? Ele está em todos os bairros, e alguns bairros centrais a gente tem tido um pouco mais de problema em relação à dengue, tá? Mas a gente pede, né, a população, né, que nos ajude, porque o combate ao mosquito, né, ele não depende de muito tempo e nem de dinheiro. Né? Porque às vezes a pessoa ele não vai depender disso. Então eliminar a água parada é uma coisa simples. Sim. E que traz um impacto na saúde da pessoa, né, muito grande, né, que a pessoa consegue evitar. Com certeza, e a gente tem que evitar porque, olha, gente, só quem teve dengue sabe que é triste, né? E como você disse e falou muito bem, é evitável, né? É só não deixar a água parada. Aldo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nova Brasil. A gente também é super apoiadora dessas campanhas e que cada ano, né, que esse número, como você disse, né, que caia ainda mais, né? Tá, eu agradeço essa oportunidade, né? E a gente conta com a colaboração da população, tá? Nesse período que se inicia, porque a gente vê que esse ano, né, rapidamente, é uma coisa que preocupa a gente, que no mês de setembro agora nós tivemos um caso de dengue positivo, e é totalmente atípico, né? Porque é uma época de seca, né? Então a gente espera que isso não aconteça, mas, né, há uma expectativa que nos próximos meses comece a aparecer caso de dengue, porque em setembro, totalmente atípico, a gente teve um caso positivo no município. Olha só.
Então a população aí fica alerta, né? E vamos deixar os agentes entrar na casa e fazer aí essa varredura, né? Aldo, obrigado pela sua entrevista, está sempre à disposição aqui na Rádio Nova Brasil, viu? Agradeço a oportunidade, também a gente está sempre à disposição.